Queridos, todos os anos, nesta época, nós começamos a ouvir pessoas falando a respeito de Páscoa, obviamente com muitos desvios de ideias, né? Você vai no mercado em fevereiro, já começa a ver aquelas araras sendo montadas ali próximo das áreas dos frios, né? Você está falando assim, meu Deus, Natal acabou agora, já está chegando a Páscoa de novo, e de repente se enche de ovos de chocolate, e infelizmente muitas são as pessoas que pensam que Páscoa fala de ovos de chocolate, né? Nessa cultura que tem tentado, ao longo do tempo, colocar Deus para fora de toda a manifestação cultural. E eu não tenho nada contra ovo de Páscoa não, tá? Se quiser, eu estou aqui disposto a receber. Mas ultimamente está 100, 200 reais um ovo de Páscoa. Eu vi ovo de Páscoa há pouco tempo agora por 450 reais. Tem que fazer o meu ovo, minha vida, né? Tem que ir lá no banco fazer um financiamento. Chega essa época, começa a se falar a respeito de Páscoa. Mas nós entendemos que a Páscoa, ela é sobre Cristo, embora ela não tenha começado com Cristo. Ela não tenha começado nos tempos de Cristo. É muito interessante pensarmos que aqui vemos Jesus com os seus discípulos dentro de um arranjo de uma janta pascual, que era algo comum dentro da cultura judaica. Vemos aqui Jesus conversando com os seus discípulos e fica muito claro no texto que Jesus já tinha deixado tudo preparado. Era só os discípulos seguirem, que já tinha um lugar reservado. Jesus já tinha conversado com alguém, já tinha separado um espaço com mobília e tudo mais, onde eles celebrariam este momento da Páscoa. Quando os discípulos vêm perguntar, Senhor, onde é que nós vamos pascuar? Onde é que nós vamos celebrar a Páscoa esse ano, Senhor? E Jesus diz, olha, vai lá, vocês viram aqui na história, vai encontrar um homem com um cântaro, o que era estranho. Geralmente as mulheres aqui andavam com um cântaro, então essa figura não era uma figura profetizada por Jesus, vocês vão olhar e vai ter um cara com... Não, Jesus sabia que aquela era a marca daquele homem. Você vai procurar um homem que está com cântaro, não tem homem naquele lugar com cântaro, só ele. Então vai lá e pergunta, olha, o mestre quer saber onde é que é para preparar a Páscoa para celebrar com os discípulos. Ele vai mostrar para vocês tudo certinho. E o texto nos diz então que chegada a esta hora, Jesus está com os seus discípulos e eles se reclinam à mesa. Uma das cenas mais conhecidas das gravuras antigas é a tal da mesa da ceia, né? A ceia que tem Jesus sentado no meio, os discípulos de todos os lados, né? 6 de um lado, 6 do outro, aquela mesona grande, retangular, mas não tem nada a ver com o tipo de mesa em que se comia à época. As mesas que os discípulos celebraram ali, que Jesus celebrou com seus discípulos, que faziam parte daquele contexto, eram mesas muito baixinhas, em que eles de fato tinham que se assentar ao chão e ficar recostados. Eles ficavam de fato inclinados, apoiados e comiam com uma mão só enquanto estavam inclinados em outra. E aqui o que está acontecendo é exatamente isso. Jesus está inclinado com seus discípulos. Mas preste atenção, no versículo 15, Jesus diz assim, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Esta Páscoa, porque a Páscoa já era celebrada há gerações, há séculos, essa Páscoa já era celebrada. Jesus mesmo celebrou várias Páscoas. Lá em Lucas capítulo 2, não precisa abrir, Lucas 2, verso 41 a 43, nos fala de um momento em que Jesus celebrou a Páscoa. No versículo 41 de Lucas 2 diz que todos os anos, seus pais, falando dos pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume, e terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Essa é aquela famosa cena em que Jesus está conversando com os mestres da lei, quando Jesus já tinha 12 anos. Aquela já era a 12ª Páscoa que Jesus estava celebrando juntamente com a sua família. Jesus celebrou Páscoa, não só até os 12, mas muito tempo depois. Nós vemos outras menções a curas que Jesus faz durante a Páscoa. Então esta era mais uma refeição de Páscoa. Mas para Jesus, essa era uma Páscoa muito especial, porque ele deixa muito claro, essa é a minha última Páscoa. Eu celebrei Páscoas até aqui, 33 Páscoas, para ser mais específico. E Jesus diz, olha, essa é a última que eu estou celebrando. E não era só a última Páscoa de Jesus. Era a última Páscoa debaixo da antiga aliança. A partir dali também começa a primeira Páscoa da nova aliança. Jesus está com os seus discípulos neste momento em que ele vai agora trazer a unificação de todas as histórias contadas na antiga aliança. E ele vai apontar para o que significam estes elementos.
Esta Páscoa foi instituída por Deus lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo saiu do Egito. Deus, com mão forte e poderosa, tirou o povo do Egito, debaixo da escravidão, debaixo do domínio de Faraó. O povo de Israel havia ido para o Egito durante um tempo de muita fome, onde havia provisão no Egito, e eles crescem em um número muito grande, o que faz com que os egípcios se sintam ameaçados, achando que eles poderiam causar algum tipo de tumulto e conquistarem o Egito de dentro para fora. Então, o Faraó decide acabar com os israelitas. Primeiro colocando sobre eles cargas muito pesadas, trabalhos muito pesados, e depois, inclusive, matando os filhos dos israelitas. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés, e por meio de Moisés, ele performa vários milagres, vários sinais. E o último desses sinais é o sinal da morte dos primogênitos. Faraó havia matado todos os meninos dos israelitas. E ao longo das pragas que nós vemos registradas no Êxodo, nós vemos Deus confrontando cada um dos ídolos dos egípcios. Mas não só os ídolos dos egípcios, os ídolos que estavam inculcados no próprio coração de Israel. Para Deus tirar Israel do Egito era muito fácil. Era só fazer assim e os egípcios saíam do Egito, os israelitas saíam do Egito. Mas o mais difícil não é tirar os crentes do Egito. O mais difícil é tirar o Egito dos crentes. O mais difícil é mudar o coração. Então, cada uma dessas pragas não era só uma mostra da graça de Deus e do poder de Deus para com os israelitas, mas também mostrar o quanto ele era superior a qualquer outro tipo de divindade que era adorada à época. Cada uma das pragas que ali está performada é para atingir um ídolo dos egípcios. O Nilo, os animais, o sol e, por fim, o próprio Faraó, a própria vida do Faraó. Então Deus chama o seu povo por meio de Moisés e diz: olha, o anjo da morte passará por sobre as casas e não vai poupar ninguém, a não ser que vocês separem um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem nenhum tipo de defeito, e vocês vão imolar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas, nos batentes das portas, e vocês vão comer esse cordeiro de maneira completa, todinho. Não pode sobrar nada, mas não quebre nenhum osso desse cordeiro. O que sobrar deve ser enterrado, os ossos devem ser enterrados. E essa instituição da Páscoa tinha 2 motivos. Primeiro, era um instrumento dessa graça que Deus estava fazendo para com os israelitas, salvando-os por meio dessa celebração, por meio da marcação do sangue nas portas. Mas também era algo que deveria ser memorado todos os anos. Quando eles entrassem na terra prometida, era para continuar celebrando, porque também seria um memorial. E Deus diz de maneira muito clara, para que vocês possam contar isso para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, passando de geração em geração. E isso é real até os dias de hoje, dentro da cultura judaica. Até os dias de hoje, os israelitas, os judeus, celebram a Páscoa, ou em hebraico, Pessach, que significa passar por cima, porque naquela noite o anjo da morte passou por sobre as casas e não tocou em nenhum dos israelitas. Assim, o povo de Israel foi livre da morte e livre da escravidão. Eles estavam debaixo do domínio de Faraó e eles foram livres do domínio de Faraó. E passam agora a caminhar em peregrinação rumo a uma terra prometida. E todos os anos eles deveriam celebrar esta libertação. Na época de Jesus, já havia uma organização de como essa Páscoa era celebrada, e é muito parecida com a Páscoa que os judeus celebram até o dia de hoje. Ela era dividida em algumas etapas. Hoje nós temos inclusive um manual, a Haggadah, que é o Seder de Páscoa, que é a sequência em que se participa da Páscoa, com os elementos que existiam já na época em que ela foi instituída, em que se começa bebendo um cálice de vinho. Ao longo desse jantar, 4 cálices são tomados. Em algumas mesas são 4 taças que ficam mesmo, em outras uma taça só que são tomados 4 goles. E à medida que vai escalonando, as pessoas vão ficando mais felizes, né? Vai crescendo a felicidade à medida que vão tomando cada vez mais taças. A primeira taça, então, é tomada para a abertura, e essa taça recebe o nome de a taça da promessa, ou o cálice da promessa. Também pode ser chamado de o cálice da santificação.
E então eles passam a mergulhar um vegetal dentro de uma água salgada, isso é chamado de carpaz. A água salgada simboliza as lágrimas que escorreram dos seus rostos quando eles estavam escravos no Egito. Então eles mergulham ali e eles comem. Mas há algo muito interessante, não só neste momento, como o momento que se segue, que é o momento mais importante da ceia pascal, que é o momento das perguntas, em que os menorzinhos, os mais jovens, perguntam aos adultos: por que é que essa noite é diferente de todas as outras noites? Por que é que nós molhamos alguma coisa em água? Por que é que nós comemos pão sem fermento? Por que é que nós comemos esse negócio amargo? Esse momento é chamado de Magid, que é quando as crianças começam a fazer perguntas. E o motivo é para que os adultos recontem toda a história da saída de Israel do Egito. Essa história que eu contei aqui, sumarizando em poucos minutos, a ceia de Páscoa, numa casa tradicional judaica, dura de 2 a 4 horas. E essa é a maior parte dela, em que está se instruindo a próxima geração, em que está se contando a história da libertação, da morte e da escravidão. E após esse momento de perguntas e de respostas, e de se recontar a história, bebe-se a segunda taça, que é chamada de a taça da libertação. Depois disso, pega-se o pão sem fermento, o matzá, e se quebra vários pedaços, se distribui, e se come ali o pão. A cada bebida do cálice, faz-se uma oração de gratidão a Deus. E quando se quebra o pão também, faz-se uma oração de gratidão a Deus. Depois que se parte o pão, come-se também ervas amargas. A ideia é um juntado de ervas amargas e raiz forte. A ideia é exatamente sair lágrima dos olhos. Quem é que já comeu, como é que é aquele verdinho, comida japonesa? O wasabi, quem já comeu wasabi? Uma colherada de wasabi. Um amigo meu achou que a gente estava num rodízio, ele falou assim: olha, sorvete de pistache. Deu-lhe uma colherada, chorou 3 dias e 3 noites o menino. Mas a ideia é exatamente isso, algo amargo, algo forte, para trazer as lágrimas, para se lembrar do amargor da escravidão, para se lembrar do choro da escravidão. E após esse momento mais conturbado, começa de fato a ceia. E a ceia é exatamente uma ceia, em que se comem várias coisas. Se come os elementos, se come também o cordeiro, isso naquela época se comia o cordeiro, mas outras comidinhas ali, é uma celebração, é uma festa, em que eles de fato comem. E ao final então dessa celebração de comida, de ceia, toma-se a terceira taça, que é chamada de a taça da redenção. E depois faz-se uma bênção final e toma-se a quarta taça. Essa taça é chamada de a taça da aceitação. Cada uma dessas taças ganha esse nome baseado lá em Êxodo capítulo 6, dos versos 6 e 7, quando Deus promete ao povo de Israel que os libertaria. No versículo 6 de Êxodo 6 diz assim: portanto diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Por isso a primeira taça se chama a taça da promessa. Na sequência diz, vou livrá-los da escravidão. Por isso a segunda taça chama de a taça da libertação. Na sequência diz, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Por isso a terceira taça chama a taça da redenção. E por último no versículo 7 diz, eu os tomarei por meu povo, eu serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Por isso essa última taça é chamada de a taça da aceitação, ou a taça da filiação. Por que eu contei toda essa história? Porque Jesus usa não só os elementos da Páscoa, como a própria sequência da Páscoa, para falar a respeito de si mesmo. Talvez você nunca tenha prestado atenção nessa sequência aqui no versículo 17, que diz que primeiro Jesus recebeu um cálice, e ele tomou com os discípulos. Depois do verso 19 diz que Jesus partiu o pão, e no verso 20 diz que Jesus tomou um outro cálice. Por que 2 cálices? Aqui é mencionado apenas o cálice 1 e o cálice 3. Por que a gente sabe que o cálice é o 3? Porque o texto diz de maneira muito clara que depois da ceia, ele tomou o cálice, então ele diz, este é o cálice, esse é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês, esse é o sangue da nova aliança, esse no terceiro cálice. No cálice que se chama o cálice da libertação. Então Jesus sempre celebrou a Páscoa. E naquela Páscoa específica ele disse, essa Páscoa é especial.
Porque todas as demais Páscoas apontavam para este momento, apontavam para este elemento final que é o próprio Cristo, que é a própria encarnação de Jesus. O matzá representa o pão sem fermento, e Jesus é este que não tem pecado. O fermento nas Escrituras representa o pecado. Jesus é este que não tem pecado algum. O cálice da redenção simboliza o sangue de Jesus que é derramado para a nossa redenção. Em Cristo, a Páscoa se cumpre. Novamente, Jesus viu que essa Páscoa era tão especial e desejava tanto celebrá-la com seus discípulos, porque essa é a última Páscoa debaixo da antiga aliança e a primeira Páscoa dentro da nova aliança. Ela fala do nosso êxodo, ela fala da nossa libertação. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, que lembravam aquilo todo o tempo, imagina que coisa esquisita. Eles estão acostumados com uma reunião que é rememorada todos os anos, do mesmo jeito, dizendo as mesmas palavras, fazendo os mesmos atos, e Jesus vai quebrando o protocolo. Na hora de quebrar o pão, ele dá graças como era de costume, e ele fala exatamente as palavras da oração, que começa com Baruch Adonai, bendito seja o Senhor, e o resto dessa oração de gratidão fala que é o Rei do Universo e que faz brotar do solo o nosso alimento diário. Mas Jesus não para por aí, ele diz: este é o meu corpo que é partido por vocês, façam isso em memória de mim. Quando Jesus toma o cálice, ele faz a oração também, Baruch Adonai, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que faz com que a videira produza os seus frutos. Mas ele não para por aí, ele diz: este é o meu sangue, que é dado em favor de vocês, o sangue da nova aliança. Nós estávamos também presos em nossos delitos e pecados, nós estávamos também debaixo de um domínio de escravidão, da nossa própria natureza, dos desejos desse mundo. Paulo vai dizer que nós éramos como os outros, seguíamos o nosso próprio coração, os nossos próprios maus desejos. Paulo vai dizer que nós estávamos debaixo do príncipe das potestades dos ares, e como os demais, éramos merecedores da ira de Deus. Mas essa Páscoa que Jesus está trazendo aos seus discípulos é a nossa Páscoa. Jesus está dizendo: tudo que foi visto até agora, tudo que foi vivido até agora, toda essa história que foi rememorada e contada de geração a geração, fala de mim. Jesus estava trazendo aos seus discípulos a completude de todos os símbolos. E sabe que contar a história é um negócio que os judeus sabem fazer muito bem. Uma vez perguntaram para os judeus, para um judeu em específico, perguntaram para ele assim: olha, vários povos vieram a esse mundo e sumiram, os incas, os maias, os astecas, grandes impérios se levantaram, grandes impérios sumiram, e vocês, um povo tão pequeno, sendo perseguido o tempo todo, como é que vocês continuam vivos? Como é que vocês continuam existindo? E a resposta daquele judeu foi: nós sabemos contar história para crianças. Eles sabem contar e passar à frente para as próximas gerações, algo que nós deveríamos muito aprender e nos espelhar, contando a nossa história. Mas Jesus está trazendo então estes elementos apontando para si mesmo, porque nós estávamos escravos, e por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos libertos da nossa escravidão. Nós pertencíamos a um império de trevas, a um império de morte, mas Cristo Jesus, pelo seu sangue vertido, quando nós passamos o sangue de Cristo nos umbrais da nossa vida, nós também somos poupados da morte, nós somos poupados da condenação, e podemos contar, vez após outra, da nossa libertação. Nós estávamos debaixo de escravidão e agora nós estamos caminhando para a nossa Jerusalém, para a nossa terra prometida. Somos peregrinos nessa terra, mas assim como Deus prometeu aos israelitas que caminharia com eles durante o dia, uma nuvem, durante a noite, uma coluna de fogo, Jesus é esse que é a luz do mundo, que caminha conosco, e o seu Espírito Santo habita em nós. Nós não caminhamos sozinhos, nós estamos caminhando para a nossa pátria, nós estamos caminhando para o nosso lar. Enquanto isso não acontece, estamos nessa peregrinação, vivendo neste mundo, um dia após o outro, na graça de Jesus. Jesus é o Cordeiro, queridos. E de uma maneira tão providencial, Jesus celebra com os seus discípulos, Jesus come ali do Cordeiro. Mas João vai dizer que Jesus foi sacrificado, Jesus foi morto também no dia em que se matavam os cordeiros. Mas como Jesus come o cordeiro no dia anterior, se no dia posterior em que os cordeiros são imolados?
Aí nós vamos para a história e nós vemos uma providência de Deus. Flávio Josefo, o grande historiador do primeiro século, e também a própria Mishiná judaica, nos diz que a esta época os judeus comemoravam em dias diferentes a Páscoa. Aqueles que faziam parte da região do norte, onde ficava a Galileia, contavam o tempo de uma forma diferente, enquanto que os que viviam na parte sul, onde ficava Jerusalém, contavam de uma outra maneira. Então, era muito comum que as festas trouxessem algum tipo de imbróglio. Então, quando chegou esse tempo de Páscoa, se decidiu em que o sacrifício seria feito 2 vezes, 2 dias seguidos. Num dia, de acordo com a tradição dos judeus do norte, e no segundo dia, de acordo com a tradição dos judeus do sul. Assim, existiam 2 sacrifícios para a Páscoa, e existiam 2 celebrações de Páscoa. Jesus celebra numa noite, com o Cordeiro Pascal, e no outro dia, ele é o próprio sacrifício. E ele é imolado, ele é crucificado no exato momento em que os cordeiros eram imolados no templo. Jesus é não só a prefiguração, Jesus não é só um símbolo, Jesus é a completude, Jesus é o sinal, Jesus é aquilo para onde todas as festas apontavam, para onde todas as Páscoas apontavam. Mas não só isso, queridos. Olharmos para Páscoa encarnada em Jesus, como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Ou como o próprio João Batista vai dizer, isso está registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 29, em que João vai apontar para Jesus dizendo: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, vemos os elementos que tinham que conter a festa judaica, na festa da Páscoa, nós vemos eles se cumprindo na pessoa de Cristo. Por exemplo, era no dia 10 de Nissan, isso de acordo com Êxodo capítulo 12, verso 3, que o cordeiro deveria ser separado. Ele ainda não era sacrificado, ele era separado, ele era reconhecido. E foi nesse exato dia em que Jesus entra em Jerusalém, as pessoas colocam as palmas, colocam folhas na estrada, enquanto Jesus vai passando, sentado em um jumentinho, e eles dizem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está sendo apresentado, Jesus está sendo reconhecido. Lá em Êxodo 12, 5 vai dizer que não poderia ter defeito algum. E Jesus não é só aquele que viveu uma vida sem pecados, mas mesmo no ato da sua condenação, a palavra nos diz, lá no capítulo 19 de Lucas, que Pilatos diz: eu não vejo nele culpa alguma. E quando Pilatos percebe que Jesus estava em uma outra jurisdição, Jesus era galileu, então ele tinha que ser julgado por Herodes, ele manda Jesus para Herodes, e Herodes diz: eu não vejo nele culpa alguma. Lucas 23, 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para vocês. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. O texto, de maneira literal, diz: ele não tem culpa alguma, ele não tem mancha alguma. Mais uma vez, cumprindo aquilo que dizia Êxodo capítulo 12. Mas, em Êxodo 12, no versículo 6, diz que o cordeiro tinha que ser sacrificado no dia 14 de Nissan, a partir das 3 horas, entre 3 e 6 horas, ao pôr do sol, no exato momento em que Jesus dá o seu último respirar, em que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente no momento em que eram sacrificados os cordeiros. Êxodo capítulo 2, verso 46, diz que o cordeiro não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados, e Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Diz a palavra do Senhor que quando vai chegando a hora para que os crucificados não fiquem para o dia seguinte, porque o dia seguinte era um sábado festivo, era a celebração da Páscoa propriamente dita, os soldados vão para quebrar os ossos, para adiantar o sofrimento e a morte dos crucificados. Quando chegam diante de Jesus, ele já estava morto. Um soldado transpassa uma lança ao seu lado, e a palavra do Senhor diz que primeiro verte sangue e depois verte água. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. E por último, Jesus é esse cordeiro que é imolado pelos pecados do seu povo. Assim como o cordeiro é imolado pelos pecados dos israelitas, Jesus foi o nosso cordeiro pascal, que morre não só pelos judeus, mas pelos gentios que creem em seu nome. Tem tudo a ver com Cristo.
mas de uma maneira ainda mais graciosa, e eu gostaria já de pedir para o pessoal do louvor já se colocar aqui, nós vamos louvar novamente. Não só Jesus foi entregue, não só foi o Cordeiro que foi imolado, mas de uma maneira poderosa, superior, Jesus foi imolado de uma vez por todas. Até aquele momento, Jesus já tinha celebrado 33 Páscoas. Até aquele momento, os judeus já haviam celebrado centenas de Páscoas, séculos de Páscoas. Todos os anos o Cordeiro era imolado, todos os anos o Cordeiro era imolado. Mas Hebreus capítulo 9 vai nos dizer que Jesus foi morto de uma vez por todas, porque o seu sangue tem poder de fato para salvar. Assim ele não precisa ser imolado novamente, nós não entregamos cordeiros novamente, nós não matamos novamente, Jesus não precisa se entregar à morte novamente, porque Jesus foi o sacrifício definitivo, o sacrifício completo, para onde todos os sacrifícios apontavam. Mas não só isso, e esse domingo nos fala disso. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a sepultura, Jesus não venceu apenas a morte dele, Jesus venceu a nossa morte. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 em diante: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio ao mundo por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Paulo diz de maneira muito clara: Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Queridos, essa é a esperança, essa é a âncora da nossa salvação, essa é a âncora da nossa fé, porque nós sabemos que não existe nada que pode nos parar, nem mesmo a morte pode nos parar. Diante da verdade da ressurreição, diante da vitória de Cristo na cruz do Calvário, diante da completude e do nosso acesso à presença de Deus, ao trono da graça, sermos agora filhos de Deus, não há nada que possa nos parar. Aquilo que pode de alguma forma trazer desesperança, dor, sofrimento, como é a morte, para nós é só uma parada, é só um pit stop, é só uma espera, até que se manifeste de maneira completa o glorioso reino de Deus. Nada pode nos parar. E se o nosso coração está ancorado na ressurreição de Cristo, se a nossa esperança está ancorada na identidade que Cristo nos dá, de saber que independente das nossas dores passadas, independente dos nossos erros passados, independente dos nossos pecados passados, independente de como as pessoas nos trataram, ou de como as pessoas nos tratam, independente daquilo que pensam ao nosso respeito, se dão valor a nós, se não dão valor a nós, se somos aceitos, se não somos aceitos, se somos amados por alguém, se não somos amados por alguém, diante da verdade da ressurreição, nós sabemos que nós somos amados pelo próprio Deus, o Deus Pai. O nosso valor é cada gota do sacrifício de Cristo naquela cruz. Nós não tínhamos valor, mas Deus concedeu a nós valor. Ele pagou o custo da nossa libertação. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira, mas a graça de Cristo nos alcançou. Ele foi o Cordeiro imolado em nosso lugar. E todo aquele que passa o sangue de Cristo nos umbrais da sua vida, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, diz a palavra de Deus, mas já passou da morte para a vida. Nós não esperamos a volta de Jesus para viver, nós já vivemos hoje. Nós não esperamos o reino de Deus se manifestar de maneira completa para já experimentá-lo, nós já experimentamos parte dele hoje.
Nós somos esses que anunciam o reino de Deus. Nós somos esses que vivenciam o reino de Deus. A partir de nós, por meio de nós, e onde quer que o Senhor nos leve, esse reino já se mostra, ainda de maneira parcial, ainda como uma sombra, ainda de maneira pequena, enquanto nós aguardamos a manifestação completa. Nós estamos neste mundo, caminhando como peregrinos nessa terra. Esse não é o nosso lar. E muitas são as vezes que nós queremos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa nas coisas de cá. Veja, não há nenhum problema em nós termos coisas, em nós amarmos a vida. Deus nos fez para a vida, para desfrutarmos da vida. Mas isso aqui não é tudo. Isso aqui não é nem a melhor parte. Sabe, quando nós olhamos para a eternidade, nós vemos que a maior de todas as alegrias nesse mundo não é nada, não é nada. Não é nem um aperitivo daquilo que nós experimentaremos quando nós encontrarmos o Senhor. Da mesma forma, a maior de todas as dores desse mundo, aquela que nos joga no chão, aquela que nos destrói, não se compara àquilo que Jesus enfrentou em nosso lugar, para que por meio do seu sacrifício nós tivéssemos vida, agora, hoje. E Jesus celebrou tudo isso, assentado à mesa com seus amigos. A mesa é esse lugar, o lugar da partilha. É na mesa que Deus se manifesta. É nos relacionamentos que a nossa fé é aprimorada. Por isso nós celebramos este momento como comunidade de fé. Por isso nós celebramos a Páscoa e a ressurreição como comunidade de fé. Aquilo que os discípulos celebravam todos os anos. Agora na nova aliança, nós celebramos ainda com mais intensidade, ainda com mais frequência. Todo primeiro domingo do mês, nós nos assentamos à mesa, que faz menção novamente àquela Páscoa, mas que faz menção àquela que nós aguardamos. Jesus disse: eu não vou mais comer dessa Páscoa, eu não vou mais beber do fruto da videira, até aquele dia no meu reino. E eu fico só imaginando, para imaginar, naquele dia, sentado à mesa com Cristo, a mesa do Cordeiro, em que nós vamos ver Ele partindo o pão e dizendo: este é o meu corpo, que foi dado em favor de você. Em que Ele vai levantar o cálice, eu imagino que muito maior do que os nossos copinhos, o cálice da redenção, e Ele vai dizer: esse é o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de vocês. E agora já não é mais em memória, agora é em realidade, agora é em completude. Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz, palavras do apóstolo João: depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Ele é o Cordeiro, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é a nossa Páscoa, Ele está vivo. E nós estamos vivos. E ainda que enfrentemos a morte, viveremos, seremos ressuscitados e o veremos face a face. Ele é o Salvador bendito. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento, para juntos cantarmos novamente: àquele que tomou o nosso lugar.